bem com você? Que bom que você veio! Eu estava aqui só aguardando você chegar para dar início ao nosso conteúdo de hoje. O nosso conteúdo desta semana será o reaproveitamento de tecidos, retalhos que você, assim como eu, tenho certeza que toda louca por costura acaba guardando ali as sobrinhas dos tecidos, que eu pelo menos guardo tudo. Qualquer pedacinho que sobra eu morro de dó de jogar fora, porque eu sei que em algum momento eu vou precisar daquele pedaço de tecido. E assim eu vou armazenando alguns retalhos, vou guardando numa caixinha e no momento que surge uma ideia de fazer alguma peça, eu reutilizo aqueles retalhos. E eu tenho certeza que você também tem uma caixinha aí, um cantinho que você guarda seus retalhos. Nesta aula eu vou abordar o reaproveitamento de tecidos. Tanto aqueles tecidos que você já tem, algumas sobras maiores, como também os retalhos. E eu vou estar desenvolvendo um organizador para o ateliê. Então será um organizador com uma moldura de um espelho que quebrou e eu guardei, alguns retalhos que estavam guardados, que eu fui armazenando os pedacinhos de sobras de tecido e alguns pedaços maiores de tecidos que também sobraram de outras peças que eu confeccionei. Então o tema de hoje é reaproveitamento. E você, vai me acompanhar nessa ideia? Vamos fazer essa peça juntas? Então pegue papel e caneta e vamos anotar todos os materiais que precisaremos para esta peça. Preparou? Então vem comigo! Bom, vocês estão lembradas que eu comentei sobre fazer um projeto antes de você preparar a sua costura. Aqui está meu projeto. Aqui eu já defini a largura e a altura que eu vou estar utilizando para desenvolver o meu organizador. E no meu caso, eu estarei usando a moldura do espelho que eu tinha aqui guardada. Se você não tem uma moldura ou não vai comprar uma moldura, você vai definir qual será a largura e a altura que você quer para desenvolver o seu organizador. Então, após marcar aqui o comprimento e a largura, eu vou definir o que eu quero dentro desse espaço. E no meu caso, como eu tenho aqui bastante tamanho, 1,7 m, eu dividi por partes. Então aqui ao meio eu vou estar fazendo um bolso grande, porque se eu quiser guardar aqui for trabalhar com uma modelagem ou tiver um projeto para que eu precise estar toda hora revisando o meu projeto para saber da peça que eu estou fazendo, os detalhes, então eu já vou aproveitar esse bolso para guardar o projeto ou o molde que eu estiver trabalhando naquele dia ou naquela semana. Em cima desse bolso, eu defini aqui na diagonal que eu vou ter um outro bolso com alturas diferentes. Que aqui eu posso guardar régua, caneta, pinça, qualquer coisa aqui nesse espaço aqui desse bolso, que vou ter desde o maior até o menor. Nas duas laterais eu também defini bolsos. Deste lado terei 3 bolsos, deste lado também. Será uma tira comprida, a qual eu ainda vou definir o tamanho e vou costurar fazendo as divisórias. Na parte de cima, eu vou também fazer aqui uma tira que terá costura nas laterais e embaixo, como se fosse um bolso, mas é bem estreitinho. Porque logo acima eu vou fazer aqui uns passantes, tipo uns túneis, né? Que vai ter umas voltinhas aqui. Se eu quiser guardar aqui desmanchador de costura, pinça, qualquer objeto que eu queira guardar aqui, um objeto pequeno, eu vou introduzi-lo aqui nesse túnel e ele vai ficar apoiado aqui nessa tira. Aqui eu vou pregar um botão, porque neste botão eu posso estar pendurando aqui um chaveiro, posso estar pendurando um agulheiro, alguma coisa que tenha um laço, uma tira ou qualquer coisa para eu pendurar, eu posso estar utilizando esse botão aqui para pendurar.
Aqui eu defini que eu vou também fazer uma tira, e nesse caso aqui do meu desenho, ela está representando dobrada com um botãozinho aqui fechando. Porque dentro dessa tira aqui, eu posso estar pendurando a fita métrica, uma fita crepe, um durex, objetos que eu use também aqui para as modelagens, né, para os moldes. Então, eu posso utilizar aqui, vou colocar uma deste lado e uma desse lado. Aqui eu ainda vou definir, depois da montagem ou durante a montagem, conforme eu for montando a minha peça, eu vou definir se vou colocar apenas uma decoração ou se vou colocar mais algum bolso, alguma coisa aqui nesse espaço. Aqui eu ainda não defini se ficará assim ou se eu vou estar colocando alguma coisa. Deste lado, aqui do meu lado esquerdo, eu vou fazer 3 divisórias, ele será maior na parte superior e vem afunilando aqui, né? Essas 3 partes aqui eu vou utilizar para pendurar tesouras. Essa parte que você está verificando aqui toda no contorno da peça, serão as abas que eu farei mais ou menos no modelo aqui da tira, onde eu vou passar em volta da moldura e vou prender. Também vou definir de que forma que eu vou prender, se vai ser com botão, se vai ser botão de pressão, botão de casa, de que forma que eu vou prender essa peça aqui. Mas esse aqui vai representar essa aba que eu vou estar utilizando para prender na moldura. Se você não tem a moldura, como eu já falei anteriormente, você pode utilizar um cabide, um cabo, uma madeirinha redonda, algum objeto que você tiver que você vê que se adapta bem aqui, para que você possa estar pendurando na parede do seu ateliê para ficar um cantinho organizado. Depois eu vou organizar aqui os traços, marcar eles mais fortes e vou disponibilizar para você esse projeto, para que você tenha também como base ou tire daqui algumas ideias para o seu projeto. E olha a importância do projeto. Aqui eu já defini tudo que eu vou montar dentro do quadro. Então, eu já tenho que pensar o tamanho do tecido que eu vou precisar, quantos tecidos, e já vou deixar tudo separadinho para no momento da costura ter tudo ali próximo e já fazer a montagem de algo que eu já idealizei, que eu já montei na minha cabeça. Aí, mais algumas anotações. Eu vou anotar aqui que tipo de tecido que eu vou usar, que tipo de linha. Eu vou utilizar botões, como eu já falei aqui. Então, eu vou anotar aqui quantos botões. E a medida da minha peça é de 37 por 1,7 m. Depois, eu vou calcular certinho aqui as medidas de que vai ficar os bolsos, qual é o comprimento da tira, a altura para esses bolsos, para esse também, para essa peça. Eu vou calcular tudinho e vou anotar em cada uma delas a medida que eu definir, de acordo com o espaço que eu tenho. E aí, depois eu passo esse projetinho aqui para o computador e disponibilizo para vocês, tá bom? Mas fica a dica do projeto. Por que é importante o projetinho? Porque você já vai pensar no seu espaço, ver que tipo de material você vai usar, se você tem, se você precisa comprar, os botões, os acessórios, tudo que você vai precisar, você vai lançar dentro do seu projetinho. Assim você facilita o seu trabalho, você vai ter todos os materiais já separados e aí quando você vai para a costura, você tem tudo pronto. Isso otimiza muito o seu tempo. Então, se você tem um tempo corrido e precisa dividir o seu tempo entre casa, costura, marido, filhos, almoço e tudo isso, aqui com 5 minutos, 10 minutinhos que você sentar aqui para montar um projetinho, você já vai idealizar tudo que você vai fazer naquela peça e já vai deixar tudo separadinho. Então, quando você for para a costura, você já ganhou muito tempo, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica
que você tenha conseguido visualizar aqui a ideia e que, se você fizer o seu projetinho aí para você acompanhar também e fazer o seu quadro organizador, você compartilha lá no grupo do Telegram para gente acompanhar o trabalho que você desenvolveu, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da dica. Agora eu vou passar para você o material que eu vou estar utilizando na confecção do organizador. Então, eu já separei aqui todos os meus retalhos por largura e comprimento. Todos os retalhos que eu encontrei dentro daquela caixa, eu separei aqui por largura e comprimento e deixei todos eles separadinhos. Tem os maiores, uns quadradinhos, uns retângulos compridos, outros mais finos, e eles estão já todos devidamente separados. Esse retalho eu vou estar utilizando para fazer o patchwork. Agora, de acordo com o nosso projeto, eu separei também o material que eu vou estar utilizando aqui na confecção do organizador. Então, eu separei aqui uma tira para fazer o passante, que vai ser essa partezinha daqui do projeto. Então, a minha tira tem aqui 2 centímetros de largura por mais ou menos uns 40 centímetros de comprimento. Aí vai ficar de acordo com o seu projeto. Aqui eu tenho o bolsinho medindo 6 centímetros por 23 de largura, que vai ser esse bolsinho aqui. Eu recortei ele com 6 centímetros, mas na hora da confecção do bolsinho eu vou dobrá-lo. E ele vai ficar assim. Aqui eu tenho 3 tiras de 10 por 20 centímetros, que é aquela parte do projeto que eu vou cortar, vou costurar aqui mais ou menos no modelo de um coador de café, que é onde eu vou estar colocando as minhas tesouras. Será esta parte aqui do meu projeto. Eu gosto de cortar a tira inteira, depois eu venho, costuro exatamente no modelo que eu quero deixar ali, que no meu caso vai ser aqui mais ou menos como no formato de um coador de café. E depois que eu costurei, eu refilo a sobra, porque assim fica mais fácil. Às vezes você já deixa ali cortadinho e na hora de costurar fica movendo a peça. Então eu gosto de costurar assim e depois de costurar eu venho, refilo a peça. Nesse caso, eu vou costurar ela dobrada, vou dobrar a tira, vou fazer a costura no modelo que eu quero, vou refilar, viro a peça para o direito. E aí, vou passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha, lá no tecido do organizador, lá na base. Esse meu tecido eu encontrei no meio dos retalhos e ele já estava feito aqui a barrinha, com esse detalhezinho aqui. Então, o meu tá com 9 centímetros, mas você que vai fazer a barrinha, você vai cortar o seu com 10 centímetros de altura, por 20 de comprimento, e aqui eu tenho 3 tiras. Aqui eu tenho 10 tiras de 8,5 por 40, 8,5 por 40 de comprimento. Essas tiras eu vou usar, elas vão ficar em volta da base, que é a parte que eu vou passar em volta da moldura para prender o organizador. E aí eu vou separar ainda botões
para prender aqui, porque com o botão fica mais fácil para tirar depois desse organizador para lavar. Então eu separei. E talvez essas tiras eu vou colocá-las lisas assim mesmo. Vai depender dos retalhos que eu separei, o que vai dar para eu trabalhar aqui nas peças, tá? Mas no momento a minha ideia é deixá-las lisas. Depois eu vou ver se eu vou trabalhar também os retalhos aqui. Tá? Então, são 10 tiras de 8,5 por 40. Que serão essas tiras aqui, ó, que vai ficar em volta do organizador para prender na moldura. Aqui eu tenho 2 cortes de 22,5 por 52. E esses 2 cortes será a parte que eu vou usar para esses bolsos laterais. Como eu vou separá-los com costura, então eu cortei ele inteiro, 22,5 por 52. De um bolso para o outro, ele vai ficar com 10 centímetros. Mas como eu vou fazer uma dobrinha aqui para poder ficar com aquele voluminho e caber objeto mais gordinho, alguma coisa assim, então eu vou precisar de 52 centímetros de comprimento, que vai ser assim. Vou fazer a barrinha do bolso, aqui vai ficar a partezinha da costura embaixo, e de um bolso pro outro, eu vou fazer detalhe assim. Vai ficar aqui com essa costurinha assim, que é para ele ficar com a abertura aqui mais folgadinha para eu colocar objeto, tubo de linha, alguma coisa mais gordinha, tá? Então, por isso eu preciso de 52 centímetros e a altura vai ser 22,5. Esse bolso, ele vai ser aquele bolso que fica na frente do bolso maior, do bolso quadrado. Então, eu recortei com 40 de comprimento, em uma lateral ele tem 14 e na outra ele tem 25. Depois que eu costurar esta base no bolso de baixo, no bolso maior, ele vai ficar então com 38, porque tem 1 centímetro de costura para cada lado. Aqui continua 40 e aqui eu vou tirar 1 centímetro também para fazer a barrinha. Ou dependendo da forma que eu for trabalhar com os retalhos, ainda vou ver esse detalhe no momento da costura. E ele é esse bolso que vai aqui, ó. Agora eu tenho aqui um corte de 26,5 por 40, que é o bolso do fundo, que eu comentei que vou deixar com uma abertura maior. E este bolso vem por cima desse. Aqui eu tenho 2 cortes para base, que vai ser de 1,10 m por 38 centímetros. Tenho 2, frente e costas. Aí eu vou estar decidindo qual que eu vou deixar para frente. Provavelmente o laranja. Como eu vou estar trabalhando com os retalhos nos outros bolsos, então eu vou deixar o fundo numa cor só, não vou trabalhar o fundo aqui da base, vou deixar a base laranja e vou trabalhar nos bolsos e nos outros detalhes. Aqui eu tenho, são 4 tiras de 30 centímetros, 4,5 por 30, 4,5 por 30. E eu vou fazer assim, de um lado eu tenho o brim e do outro lado eu vou colocar uma tira estampadinha aqui, no caso dessa rosa com poá que eu encontrei já nessa largura, que vai ser a parte que vai ficar aqui para eu colocar objetos aqui dentro, tá? Então são 2, de acordo com o meu projeto, são 2, uma deste lado, uma deste.
uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Então, eu vou costurar assim, avesso com avesso, e depois vou virar para o direito e já vou ficar com acabamento, tá? Mas caso você tenha uma tira mais comprida, você pode costurar ela, dobrar, costurar e depois virar para o direito. Isso vai ficar a seu gosto. Eu preferi fazer assim porque o brim dá uma estruturada e aqui o poá, né, a tirinha de poá dá um detalhe na peça. Vai deixar um detalhe bonitinho. Então, eu tenho aqui, encontrei nos meus retalhos duas com o mesmo detalhe de poá, uma marrom e uma rosa. Eu vou utilizar essas assim, tá? Essas são as medidas que eu estarei utilizando de acordo com o meu projeto. E agora eu vou para a costura. E eu gostaria de pedir a você que comentasse aí embaixo do vídeo o que você tem achado das nossas aulas. Isso é muito importante para que eu analise qual o próximo conteúdo que eu posso estar trazendo para você. Referente a alguma peça que você esteja desenvolvendo ou alguma área da costura que você tem um pouco mais de dificuldade. Então comente aí para que eu possa organizar para você uma aula de acordo com aquilo que é do seu interesse. Sinta-se à vontade, tá? Você pode comentar o que você quiser. Você pode deixar sugestões, você pode comentar de que cidade você está me assistindo, você pode fazer críticas também, porque críticas são sempre bem-vindas, isso ajuda no nosso crescimento, ajuda a melhorar o conteúdo. Também vou deixar para você as minhas redes sociais listadas aí abaixo do vídeo, tá bom? Me segue lá. Tem também o grupo do Telegram, fique à vontade, caso você queira participar conosco, junto com as outras meninas. Às vezes eu coloco ali alguns conteúdos que eu não tenho como compartilhar com você aqui no YouTube, tá bom? E mais uma vez eu agradeço por ter você aqui comigo. E Fofes, se você está passando aqui neste canal pela primeira vez, eu já deixo o convite para você se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Seja sempre muito bem-vinda. E eu te espero para o nosso próximo encontro.